Vamos entender, eu disse há pouco, que a Bíblia faz clara distinção entre repúdio e divórcio. E aqui a gente vai levar uns 2 beliscões. Aqui vai doer nossa costela. Porque na Bíblia Sagrada, a palavra divórcio aparece sempre separada, distinta da palavra repúdio. São estados e condições diferentes. O que significa entender que na igreja tem muito casamento que não está divorciado, mas está em estado de repúdio. E aí nós vamos compreender onde é que Jesus está dando na nossa muleira. Porque ele bate com força. Aí ele bate com força. A palavra grega para repúdio é apoluo. Apoluo. E a palavra divórcio no grego é apostasion. A palavra repúdio literalmente significa pôr de lado, ignorar, tratar com indiferença. E a palavra divórcio é romper completamente. Romper relações. Por alguma razão, o tradutor no primeiro momento, e lamentavelmente após alguns tradutores nas novas versões, trocaram os termos. Se por ignorância ou por má intenção, em alguns casos os termos foram trocados. Por exemplo, quando em Malaquias 2,16 está escrito na língua portuguesa, porque eu, o Senhor, odeio o divórcio. A expressão ali é Ixalá, não laqueritut. Então Deus está dizendo, eu odeio o repúdio. Ele não está dizendo, eu odeio o divórcio. Qual é a diferença? A diferença, sobretudo, é que o repúdio é opressor. Escraviza, adoece, massacra. E eu vou lhe dar 2 exemplos. Um é o de Jacó. Jacó tem 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. E ele repudia as 4 o tempo inteiro. Muito embora ele amasse a Raquel, é muito comum o texto repetir que elas diziam, quem sabe se voltará para mim, quem sabe me verá, quem sabe me perceberá. Porque Jacó se deitava com Raquel, a mulher que ele amava, e mantinha Léa repudiada. Isso gera uma crise na família que vai alcançar as gerações que se seguem. Gera uma guerra. Um outro exemplo é a mulher samaritana. Vai e chama teu marido. Não tenho. Dissestes bem, porque tivesse 5. E o que agora tens não é teu. Aquela mulher não é uma prostituta, como muitos pregadores dizem. A mulher samaritana não é uma prostituta. É uma mulher que se casou e recebeu carta de divórcio 5 vezes. Mas no último caso, em vez de receber carta de divórcio, ela foi repudiada. Então ela não pôde se casar de novo, porque a mulher com carta de divórcio em Israel podia se casar livremente, vou mostrar isso daqui a pouco. Mas a repudiada não. Então, como ela está repudiada, não pode se casar, ela está envolvida num relacionamento ilegal, por isso ela diz, não tenho marido. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 e versículo 2, que é o versículo usado por Jesus, inclusive, para dar o seu discurso em Mateus 5, que a gente vai ler daqui a pouco, e em Marcos 10. Deuteronômio 24, 1 e 2 diz assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente aqui é imoralidade. No Novo Testamento, esse termo pode ser muito bem traduzido por pornografia. E aí vamos entrar no nosso computador. Aí diz assim,
far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la. Aqui vem de novo a inversão dos dois vocábulos. Porque no versículo de número 1, que o tradutor da língua portuguesa usou o termo Ixalá, carta de repúdio, no hebraico original é laqueritute. Se o marido lhe der carta de divórcio, ela sai e se casa com outro homem. Se esse outro homem lhe der Ixalá, carta de repúdio, ela não pode voltar a casar-se. Então preste atenção, no primeiro caso, ela recebeu uma carta de divórcio. E recebendo uma carta de divórcio, ela se casou com outro homem. Mas no segundo caso, quando ela recebe uma carta de repúdio, ela não pode voltar a casar-se, porque o repúdio não anulava, não cancelava o casamento, apenas colocava de lado a outra pessoa. Aí quando Jesus trata desse assunto em Mateus capítulo 5, versículo 31, vou chegar lá. Quando Jesus trata desse assunto em Mateus 5, 31, ele diz assim: qualquer que der à sua mulher carta de repúdio, dê-lhe também carta de divórcio. Por que Jesus está dizendo isso? Porque nos dias de Jesus, o repúdio havia se tornado uma prática contumaz, habitual. Por quê? Por questões econômicas. A carta de divórcio requeria que o homem que decidira divorciar-se da sua mulher fosse ao juiz, formalizar. O juiz iria calcular a porção dos bens dele, que seriam dados para ela pelo tempo que ela conviveu com ele. E então ele daria para ela uma carta de divórcio, e ela tanto estava livre para casar, quanto tinha a sua vida financeiramente protegida. Os homens de Israel nos dias de Jesus, e a gente encontra isso em Mateus 19, os fariseus eram praticantes absolutos do hábito do repúdio. Nos dias de Jesus, para não terem problemas financeiros, o que é que os homens estavam fazendo? Repudiava, porque não precisava dar porção. A mulher tinha que se submeter a ficar em algum lugar das suas terras, sendo humilhada por ele, ou se ela não suportasse, ela ia embora sem direito algum, sem direito de se casar, e sem nenhuma porção para mantê-la. Então ela não teria um homem que a protegesse, e não tinha nenhum recurso financeiro para se manter. Quando eles chegam para Jesus em Mateus 19, e perguntam a Jesus: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus diz: não ledes desde o princípio que Deus fez macho e fêmea? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. O que Jesus está dizendo aqui, o foco de Mateus 19 é o cenário de poligamia que Israel estava vivendo nos dias de Jesus. Os homens tomavam mulheres, cansavam delas, repudiava, tomava outra. Repudiava, tomava outra. Há um cenário de poligamia onde a mulher se torna escrava desses homens, e eles são livres para irem se casando e repudiando.
Então Jesus diz assim: qualquer que repudiar a sua mulher, se não por... O que Jesus está condenando aqui é a prática que os hebreus estavam institucionalizando, dos múltiplos casamentos. Um homem com uma esposa e diversas repudiadas, escravizadas pelo seu ego. Tanto é que a condenação de Jesus clara a este hábito e a esta prática é quando ele diz em 5,31 de Mateus: aquele que repudiar a sua esposa, a sua mulher, aquele que der carta de repúdio, dê também carta de divórcio. Porque a carta de repúdio não liberava, mas a carta de divórcio liberava, e ela não se mantinha escrava dele. Esse é o cenário que Jesus está condenando. Esse é o cenário que Jesus está contestando. Veja só, o foco de Jesus aqui é impedir que um homem mantivesse uma mulher escrava dele pelo repúdio, enquanto ele era livre para se casar com outra. Ele está condenando a poligamia. Quando ele diz, no princípio não foi assim, ele está dizendo, no princípio não era um homem com várias mulheres, era um homem e sua mulher. O casamento é estritamente monogâmico. É isso que Jesus está dizendo. E é bom lembrar que quando a gente volta para a raiz da palavra repúdio, apoluo ou ixalá, colocar de lado. Vamos lá. A igreja trabalha o tempo inteiro condenando a prática do divórcio. E em nenhum momento a Bíblia diz que ela é para ser banalizada. Mas ninguém prega sobre a prática do repúdio. Eu estive com um pastor há uns meses atrás e ele me disse: faltam 2 anos para eu aposentar e eu não vejo a hora para eu ser eu. Porque há 38 anos eu não durmo com a minha mulher. Nós não somos esposo e esposa. Isso é repúdio. O marido que está dormindo no outro quarto. O marido que a mulher está dormindo na sala, no quarto dos meninos. E a igreja está cheia disso. Mas em nome do status ministerial, em nome do status social, em nome das aparências, ninguém mexe nisso. O marido que deixa a esposa ir para a cama e ele vai para o escritório acessar sites pornôs, salas de bate-papo com outras mulheres, está cometendo repúdio. E em Mateus 19 é isso que Jesus está batendo com taco de beisebol. É repúdio. Ou seja, são 2 estados diferentes. E o repúdio é o estado que antecipa o divórcio. Jesus não está aprovando, acaba, divorcia, arrebenta. Não. O que ele está dizendo é, o estado de poligamia que vocês estão vivendo é o que eu estou condenando, porque na vossa dureza de coração, as mulheres estão sendo escravizadas por vocês. E é interessante que quando ele diz assim, por que Moisés autorizou da carta de divórcio? Ele diz, por causa da dureza do vosso coração. O termo ali é, por causa da vossa mesquinhez, da vossa avareza. Ele está dizendo, porque vocês estão repudiando para não mexer no bolso. Então Moisés autorizou da carta de divórcio por causa da avareza de vocês. Então a pergunta nesse cenário, e eu sei que o assunto é desconfortável. Ele mexe num cascão de ferida violento. E preste atenção, se está muito desconfortável para o senhor que está me ouvindo agora, imagina como eu estou. Eu estou entre a onda e a rocha. Eu estou entre a cruz e a espada. Eu estou entre a costela sem nenhuma carne mais e a peixeira que tirou a carne. Porque o assunto é melindroso. Mas eu vou repetir.
O que Jesus está condenando aqui é esse cenário de aparências de casamentos perfeitos, quando em casa o repúdio é quem está reinando. Não há comunicação conjugal, não há relação íntima conjugal. Isso é repúdio. Em casa a gente mal se fala, na igreja a gente entra de mãos dadas, que é para mostrar para as pessoas que nós somos a família perfeita. É isso que Jesus está condenando aqui. Vou citar um exemplo que alguém me compartilhou há não muito tempo, de um obreiro que olhou para a esposa e disse assim: você está liberada para ter relações sexuais com quem você quiser, porque eu não amo você. A gente não pode dissolver o casamento, porque se a gente dissolver, meu ministério acaba. Então você fica livre, eu não te amo, não vou te sacrificar, você fica à vontade. Mas e você? Eu sou gay. O casamento está mantido socialmente, não há divórcio, mas há repúdio. Não há apostasión, não há laqueritut, não há divórcio, mas há apoluo, ixalá. É isso que Jesus está condenando. E sinceramente, cá entre nós, eu acho que Jesus está arrancando uma casca da nossa hipocrisia e enfiando metiolate do mais envenenado, para dizer assim: essa imagem de santidade que vocês estão vendendo só convence quem está diante de vocês, mas não está dentro. Mas eu conheço a intimidade de cada casa e sei o que é que está acontecendo lá. Vou concluir. Preciso, né, pastor Jean? Aleluia. Não está na hora de a gente rever algumas coisas? Jesus não banalizou o divórcio. Ele só disse assim: pior do que da carta de divórcio é da carta de repúdio.